Olha, valeu a pena acompanhar os meninos da base na tarde desta quarta-feira. Afinal de contas, dois clássicos, duas vitórias emocionantes para cima do rival Corinthians, aqui em Santos e lá em São Paulo. Pois é, no Parque São Jorge e no CT Rei Pelé. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Isatec Informática e também Cicobi Animais Metropolitana. Vamos falar destas vitórias importantes pelo Campeonato Paulista Sub-17, Sub-20 e no Campeonato Brasileiro Sub-17. Os dois jogos foram transmitidos, né? O Sub-17 pela Santos TV e o Sub-20 pela Eleven Sports. Foi difícil acompanhar, né? Até porque a gente estava com o expediente rolando e ficava com as duas guias abertas, de vez em quando dava uma olhada lá. E o Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro começou dando a impressão que ia enfiar uns 10, né? Nos jogadores do Corinthians, no time do Corinthians, porque com pouquíssimos minutos já estava 3-0. Aliás, a marcha da contagem foi 3-0, o Corinthians diminuiu no finalzinho da primeira etapa, fez 3-1, teve um pênalti no começo do segundo tempo que o goleiro do Santos defendeu, mas logo fez o segundo gol, foi 3-2 ali. O Santos fez o quarto gol e deu uma deslanchada depois no placar, né? Fez o quinto, fez o sexto, mas permitiu que o Corinthians fizesse mais 3, chegasse a 6-5 e desse um sufoco, um calor no finalzinho da partida. Mas o time segurou, o time do técnico Helder Campos, e conseguiu o resultado com 2 gols do Rodrigo César, 2 do Gabriel Bontempo, 1 do Matheus Lima e 1 do David. Portanto, Santos 6, Corinthians 5 no CT Rei Pelé. O time tem 13 pontos, 4 vitórias e 1 empate. Está muito bem no Brasileiro Sub-17, volta a jogar no dia 7, fora de casa, contra o Grêmio. Antes, pelo Campeonato Paulista, no dia 3, enfrenta o Flamengo em Guarulhos, às 11 da manhã. Já o Sub-20, que estava jogando pelo Campeonato Paulista, porque o time está fora do Campeonato Brasileiro, né? Precisava dessa vitória, mesmo com o Corinthians tendo lá um time com algumas mudanças, né? Precisava dessa vitória, porque perdeu em casa para o Desportivo Brasil. Se tivesse uma outra derrota, poderia até complicar a classificação para a sequência do campeonato. E venceu por 1-0, gol do outro boliviano, né? O boliviano menos badalado do elenco, que é o centroavante Enzo Monteiro. Ele já está tendo algumas oportunidades, vem sendo escalado pelo Orlando Ribeiro como titular aí em algumas partidas, até porque esse espaço foi aberto pelo David, que está no Sub-17, né? O David chegou a jogar algumas partidas no Sub-20, e de cabeça o Enzo Monteiro fez 1-0. A partida marcou também o retorno do Miguelito, até antes do tempo, na lesão do joelho, né? Ele conseguiu jogar um pouco no segundo tempo. É importante a volta dele para reforçar a equipe. E aí o Santos teve outras oportunidades, teve um chute cruzado do Fernandinho, o Corinthians também teve algumas chegadas importantes, a defesa acabou salvando, o goleiro do Santos acabou salvando. Gramado muito ruim do Parque São Jorge, o Santos tentando em vários momentos propor o jogo, né? Não é um time reativo, não conseguiu construir mais gols, mas o que interessa também é que precisava do resultado. Fez 1-0, somou 3 pontos, foi a 6 dentro do grupo. No segundo turno vai jogar 2 partidas em casa, né, contra o próprio Guarani, vai sair contra o Desportivo Brasil e já pega o Corinthians no jogo de volta, né, no início do turno, que vai ser na Vila, no dia 11 de setembro, 3 da tarde, Santos e Corinthians. Portanto, até uma boa oportunidade para quem quer acompanhar a base mais de perto, né, com uma condição melhor na Vila, que não no CT, que tem uma arquibancada um pouquinho mais acanhada. Então, o jogo de volta aí valendo sim, porque uma vitória encaminha a classificação da equipe do professor Orlando Ribeiro para a sequência da competição. Então, se o time principal não anda fazendo lá muitos gols, né? Se o índice do time principal não é dos melhores, o Sub-20, claro, foi só 1-0, mas outras partidas teve goleada, teve bastante produção ofensiva. O Sub-17 continua fazendo muito gol, tomou bastante também, mas fez muitos, fez 6 no Corinthians. Então, Sub-17, 6-5 no Corinthians, Sub-20, 1-0 no Corinthians. Doutrinamos na base nesta quarta-feira nos 2 clássicos. Parabéns aos meninos pelos resultados. Vamos ver aí na sequência desses jogos o Sub-20 contra o próprio Corinthians, daqui a alguns dias, o Sub-17 no Brasileiro contra o Grêmio e no Paulista contra o Flamengo de Guarulhos no próximo sábado, tá certo? Falamos, portanto, da meninada da base, que sempre leva nomes e revelações para abastecer o time de cima,
importantes revelações para a equipe principal do Santos. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.